Graça, paz, bem da parte de Jesus de Nazaré. Como é bom receber esse convite da parte do irmão Alberto, da igreja aí do Vera Cruz, PIB do Vera Cruz, para poder compartilhar da palavra do Senhor, de compartilhar das Escrituras, de ver o quanto nós temos um Deus que está conosco, que zela, que está agindo, que faz e mostra o seu poder e que nós podemos confiar nele, não importando a situação. Eu tenho certeza que no meio da igreja, no meio dos irmãos, nós temos muitas pessoas, muitos irmãos com diferentes tipos de sentimento. Nós temos aqueles irmãos que estão alegres, gratos, porque estão passando ileso em todo esse processo, ileso economicamente, ileso na questão da sua saúde física, na saúde emocional. Mas nós temos irmãos em Cristo, irmãos aí da sua igreja, que está passando por problema de perda dos seus familiares, perda de parentes, problemas econômicos. O dinheiro está diminuindo, as contas estão aumentando. Isso também é uma realidade. Isso não quer dizer que Deus ama mais um, ama menos o outro. Não, nós temos o mesmo Deus. E nós temos que estar preparados para passar por situações como essa. Para passar situações onde nós estamos protegidos, onde nós estamos passando por problemas de aflição, de tribulação. Então nós devemos estar preparados para, como o apóstolo Paulo diz, saber viver com muito, saber viver com pouco, saber viver na alegria, na mansidão, na paz, mas também saber viver nos momentos das tribulações, porque ela nos ajuda a crescer mais e mais. Tá bom? Então que Deus abençoe e que essa palavra seja uma palavra de bênção na sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Fale, ó Deus, aos nossos corações, esteja com os irmãos da Igreja Batista do Vera Cruz, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja com cada um, esteja com a liderança, estejam com as crianças, esteja, ó Deus, com os adolescentes, com os juniores, com os jovens, com os adultos, com os irmãos mais velhos, ó Pai. E eu te peço, derrama a Tua bênção, a Tua proteção sobre cada um, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, viver tempos melhores, devemos confiar em Ti. Porque quando confiamos em Ti, qualquer tempo é um tempo ideal contigo. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para a leitura do nosso texto base, meus irmãos, que se encontra em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Mas antes disso, de entender o contexto desse Abacuque, capítulo 3, eu gostaria de rememorar você que ainda não está bem habituado com esse livro, você não leu ou faz muito tempo, então eu preciso trazer a memória. Primeiro nós temos o capítulo 1. O capítulo 1, o profeta Abacuque se queixa. Deus, como você não vê o que está acontecendo? Olha, o povo de Judá, esse povo aqui do sul, onde eu me encontro, eles vivem da forma do que querem. Olha, as pessoas são tratadas como injustiça. Olha, os juízes não estão nem aí para julgar o povo. Deus, aonde tu estás? O profeta fica indignado. O profeta então começa, olha, eu só vejo destruição. Eu só vejo um horizonte negro, trevas. Deus, aonde tu estás? O profeta Abacuque, ele é bastante sincero diante do nosso Deus. E Deus não fica indignado com a nossa sinceridade. Em nenhum momento ele está acusando, falando, olha, Deus não presta, Deus não existe. Não, ele está falando, olha, Deus, você que é Deus e eu te conheço, toda a tua estrutura, toda a tua magnitude, toda a tua eternidade. Por isso que eu estou indignado, cadê o Senhor? Porque é o Senhor que tem todo o refúgio. Aí Deus, na sua infinita bondade, vem e deixa agora o Abacuque tremer, suas pernas como vara verde. Porque Deus fala, olha Abacuque, eu estou no silêncio trabalhando. Olha, eu vou responder a sua queixa, portanto. Sabe o que vai acontecer, Abacuque?
Aquele povo, a Babilônia, os caldeus, eles vão chegar e vão arrasar. Eles não têm pena. O seu líder vão pegar, portanto, o povo de Judá e vai pegar como peixes na rede ali, incontáveis, como a areia do mar. E será, Abacuque, um caos. E eu estou no comando disso tudo. É eu que estou fazendo com que esse povo saia do seu lugar e vá até ajudar. Porque isso tem a ver com a minha justiça. Isso tem a ver com a minha ira. Porque vocês deixaram de viver de acordo com a minha vontade. Pastor Bruno, mas como pode? Deus usando o mal, Deus usando esse exército, esse povo tão irado, tão rebelde, tão feroz, para punir o povo de Deus. Deus é Deus e Ele age da forma que bem quiser. Abacuque fica apavorado com isso. Mas aí ele escuta novamente a resposta do Senhor. A segunda resposta do Senhor. E o Senhor fala então para Abacuque, olha, prepara então essa mensagem, coloca no local onde todos possam ver. E sabe o que eu vou fazer? Esse mesmo povo que vai fazer tudo isso com vocês, eles são culpados de tudo que fez. Olha o paradigma. É Deus no comando, Deus usou esses homens para fazer isso, mas eles são responsáveis pelo que eles estão fazendo. Eles são responsáveis. E Deus está dizendo, olha, Abacuque, eu não fico aqui parado deixando que as coisas aconteçam. Esses homens vão sim ser castigados e a justiça pelo que eles vão fazer a esse povo vai ser feita. Eles vão sofrer. E aí vem os ais, né? Que aflição espera. E aí ele fala, olha, que aflição espera vocês, caldeus, que maltratam as pessoas, que vivem então afligindo ao povo. A eles que construíram casas, suas riquezas, pensam que tem tudo, toda a proteção, enquanto o outro, pobre, é colocado às mínguas. Ai de vocês, ai de vocês! Vocês que saquearam, vocês que humilharam aos outros, humilhação. E eles serão humilhados. Depois de escutar tudo isso, depois de falar das suas queixas, de ver o que Deus ia fazer com o povo de Judá, de ver que nosso Deus é justo e ia fazer com os povos dos caldeus, com Nabucodonosor e seu exército, Abacuque então vai agora orar. Acompanhe comigo, portanto, a oração de Abacuque, capítulo 3. É uma oração. Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Senhor, o Senhor é o Deus que nos ajuda. O Senhor é o Deus que nos liberta, que livrou o teu povo do Egito, que passou o teu povo sobre o mar vermelho, que deixou o povo do Egito se afundar naquele mar. O Senhor é aquele que vai adiante. Não se esqueça de nós, ó Pai. Ajuda-nos outra vez. Se você está passando por aflição, peça, Senhor, ajuda-nos outra vez. Senhor, me ajuda. O Senhor me curou lá atrás, o Senhor curou a minha família lá atrás. O Senhor me ajudou naquele emprego lá atrás, ajuda-me outra vez. Traga à memória aquilo que me traz esperança, igreja. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Senhor, lembra que tu és misericordioso também para conosco. O Senhor é justo. Nós precisamos sim de puxões de orelha. Nós precisamos aprender, ser repreendidos. Mas nos ensina com a tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom. O santo vem do monte Parã.
Senhor, eu sei quem Tu és, o Senhor vai à frente. E aí ele vem louvando a esse Deus aqui e dizendo quem Ele é, a sua imensidão, o seu poder, a sua glória sendo colocado aqui. Louve ao Senhor no seu poder, na sua glória. Olha o que diz aqui o versículo B do capítulo 3, versículo 3, a parte B. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Um salmo de louvor. E agora eu gostaria de trazer aqui uma questão histórica para esse período aqui. Abacuque, ele vai agora orar a Deus, essa oração a Deus, e ele vai fazer um paralelo também com os deuses dos caldeus, os deuses dos babilônicos. E ele usa a história dos babilônicos, dos caldeus. Ele usa muitas vezes do conhecimento que ele tinha dos falsos deuses, das epopeias, para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Quem é a sua força? Quem é a sua fortaleza? Em quem você confia? Em quem? Gente, Deus está agindo. Nós não seremos desamparados. Nós não precisamos ficar preocupados, porque Deus está agindo. Nós não somos guiados por falsos deuses. Nós estamos passando por esse momento de pandemia, as igrejas fechadas. Pastor, mas as igrejas tinham que estar abertas, o pessoal precisa orar, o pessoal precisa se alimentar, precisa se ajoelhar, amém, precisa, irmãos. A palavra de Deus nos diz isso. Que é tão bom nos achegarmos com os nossos irmãos e orarmos em comunhão. Mas a palavra de Deus também diz, olha, nós precisamos estar alicerçados em Deus, não em estruturas, não em homens. Nós não somos impedidos de pregar a nossa fé. Nós não somos impedidos de louvar, de cantar, de orar. Nós podemos, por uma pandemia, termos os nossos templos fechados. Isso para mim não é perseguição religiosa. Isso para mim é zelo. É zelo. Tantos pastores morrendo por aí. Pastores batistas morreram. Essa semana, antes de ontem, um pastor presbiteriano morrendo com a Covid. Irmãos das igrejas morrendo, internados em UTIs. Irmãos das igrejas que se contaminaram e agora muitos estão com a Covid e internados. Eu conheço o caso de uma igreja assim. Então, portanto, não é perseguição religiosa. Pode vir a ter, mas os fechamentos do templo não é. Ah, Bruno, mas o que tem? A gente tem todo o cuidado. Meus irmãos, você quer trazer nas suas mãos a culpa de ter um irmão nas UTIs, um irmão internado, um irmão no cemitério? Você quer isso sobre as suas mãos? O pastor quer isso às suas ovelhas? Não. E isso não é falta de fé. Isso é prudência. Os comércios vão se abrir amanhã. Saia com prudência. Senhor, o que vai ser de Goiânia agora com essa abertura? Prudência. Ore, Senhor, coloca na população prudência,
cuidado na hora de sair. Vai abrir os templos? Não sei. Mas tudo com prudência. Sei que esses tempos são difíceis. Essa semana, na igreja, nós fizemos, portanto, um culto de oração, uma semana inteira, orando via WhatsApp. E agradecemos por isso e oramos, Senhor, muito obrigado pela tecnologia. É hora de onde estarmos, fortalecermos uns aos outros. É hora, se é fora da igreja, o templo está fechado, se eu estou aqui só. É hora de, quando as pessoas estiverem com lamento, sozinhas, com a depressão, termos uma palavra de amor, de carinho, uma palavra que vem de Deus para levantá-la. Há, portanto, um tempo de espera. Deus está trabalhando no meio de todo esse caos. Deus está agindo no meio dessa pandemia. Deus está agindo no meio do governo e dos desgovernos. Deus está agindo nas nações. Deus está quebrando os corações. Deus fará justiça com aqueles que fizeram injustiça nesse período. Portanto, o profeta Abacuque vai olhar para a história e vai dizer: olha, eu sei quem meu Deus é, Ele é mais forte que tudo e que todos. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Presta atenção no versículo 4 aqui, ó. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. Aqui nós temos semelhante o Deus Shamash. Deuses com as mãos levantadas, que saem por aí, em meio aos raios, à luz. E Deus está dizendo: olha, quem sai adiante, com a mão toda poderosa, que comanda os raios, a luz, é o Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus dos caldeus, não é o Deus dos babilônicos. A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Olha, esse Deus Nergal dos babilônicos é o Deus da peste também. Quem é o Deus que traz as pestes, que traz o castigo, que traz o controle sobre tudo e sobre todos? Não é Nergal, é o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele aparece, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Tremem porque ninguém pode estar diante de Deus e não se estremecer. Meus irmãos, pode vir o que for para a igreja do Senhor. Pode vir o que for. Podemos ser perseguidos de fato, como acontece em outros países onde há perseguição religiosa, onde o islamismo impera, o Estado Islâmico impera, as leis religiosas islâmicas imperam. Os cristãos na China são perseguidos também. Sim, lá é uma perseguição. Nos Estados Islâmicos, sim, é uma perseguição. Aqui não. Nós não podemos ficar e colocar ou montar um Deus sobre nós. Como assim, pastor? Nós não precisamos de uma nação onde a religião cristã é a base do governo.
Como assim, pastor? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que sabe quem Deus é, que obedece, que ama, que faz o que é justo, que faz o que é correto. Mas quando nós temos uma nação onde a religião ela é imposta a todos, isso é um perigo. É um perigo. Se hoje nós temos uma liberdade cristã, é porque o nosso governo não é um governo umbandista, não é um governo com as religiões afros, não é um governo com a religião islâmica, e nós não devemos ter um governo com as suas leis voltadas para a religião cristã. Nós devemos sim ter homens e mulheres temente a Deus, cristãos, mas agindo para todos. Faz parte. Propaganda. Nós precisamos, portanto, de homens que se colocam aos pés e de joelho no chão. E independente de tudo, eles não confiam em governos, nas leis, em homens, mas confiam em Deus. Por favor, não entendam mal. Não estou dizendo que nós temos que ter um governo que tiram todas as coisas que são corretas. Não. Nós precisamos de uma democracia de respeito a nós cristãos, a nós evangélicos, a nós católicos, a outros que professam outra religião, que nenhuma religião ou nenhum governo interfire em outros, porque senão interferirão na nossa comunidade. E aí sim será um momento de perseguição da igreja. Louve a Deus porque nós podemos cantar e pregar em liberdade. O nosso Deus não é um governo nem A nem B. O nosso Deus não é o partido A nem o partido B. Mas o nosso Deus é o Deus verdadeiro que domina as nações e as nações se estremecem. Então não preciso ficar preocupado, porque Ele está no comando, no controle e é todo poderoso. Vibrem, proclamem o Evangelho, proclamem a verdade. Mostra que a família cristã, ela é exemplo. E não é exemplo de fala, mas é exemplo nas ações. Não importa o que for falar para os seus filhos, não importa, porque em casa os seus filhos foram alicerçados pela palavra, pelo sangue de Jesus. Devemos sim gritar, devemos sim falar e mostrar o verdadeiro viver através das nossas ações. Nós precisamos nos parar de preocupar com coisas pequenas e voltarmos para o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo e proclamá-lo a toda criatura através da palavra e através das nossas ações. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos diante do nosso Deus, nos derramarmos na sua presença. Eu gostaria, portanto, de compartilhar aqui o que o Wisby diz sobre isso. Olha o que ele fala. Não há substitutos para uma teologia correta, nem sermões, nem cânticos. A superficialidade dos sermões, livros e cânticos da atualidade pode ser o principal fator a contribuir para o enfraquecimento da igreja e para o crescimento do entretenimento religioso. Encontros nas quais deveríamos estar louvando a Deus. O que levou Abacuque até o alto do monte foi sua compreensão da grandeza de Deus. Precisamos voltar ao tipo de adoração que se concentra na glória de Deus e buscar honrar somente o Senhor. Temos que deixar de trazer pequenas coisas, picuinhas, e voltar para aquilo que é principal.
se a teologia está fraca, se são propagados pela internet, pelos WhatsApps absurdos, é porque falta na igreja alicerce na palavra, na forma de entender, de compreender quem é todo-poderoso. O nosso Deus é todo-poderoso. Continuando. Vejo o povo de Cusã em aflição, versículo 7. E a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar. Estavas furioso com eles? Não, vinham em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas. Aqui ele lembra assim, quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho. E ele está falando, olha, a ira não era contra os deuses. O Baal Nahá também, que era um deus caldeu. E era uma epopeia também dessa briga, dessa força que vinha contra o povo. E ele está falando, olha, o Deus verdadeiro não está punindo o Deus falso dos caldeus, mas está julgando as ações daquele povo, daquela nação. Estava furioso com eles, com os deuses? Não, vinha com as suas carruagens vitoriosas. Eu estou fazendo justiça para aqueles que estão contra o Deus Todo-Poderoso. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. Da mesma forma aqui, Baal tinha como característica uma voz estridente, uma voz grave e profunda. E Abacuque está dizendo, olha, os montes viram e tremeram e as águas avançaram com violência. A voz do Todo-Poderoso é a que prevalece, é a verdadeira, é a que age. O Deus Todo-Poderoso está agindo sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre a sua família, sobre a sua vida. O grande abismo clamou e levantou bem alto os céus, versículo 10. O sol e a lua aparecem no céu enquanto duas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e o descobristes até os ossos. É Deus agindo. Nós não estamos sós. Deus está agindo. Agora Abacuque sabe tudo o que vai acontecer. Abacuque sabe o que vai vir sobre a nação, o que vai vir sobre ele. Sabe que Deus está agindo. E agora ele termina de forma magnífica. E eu quero que você preste atenção nessas últimas palavras do profeta Abacuque. Os ainda quês. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Esperança e confiança. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. A agricultura e a pecuária era a base daquele povo. Provavelmente era a base do que o profeta Abacuque tinha para se alimentar. Mas ele dizendo, olha, ainda que falte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu adoeça, ainda que o meu irmão adoeça, ainda que se desfaleça e morra, ainda que não chegue o meu auxílio emergencial, ainda que meu salário diminua, ainda que eu fique desempregado, ainda que as igrejas fiquem fechadas, ainda que tenha mais lockdown, ainda que a vacina demore, ainda que os governantes ajam de forma terrível,
Ainda que eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. É nele a minha exaltação, é nele a minha alegria. O meu pai está sendo vacinado, o seu pai está sendo vacinado, o seu avô está sendo vacinado. Glória a Deus, porque é nele que exultarei. O Senhor soberano é minha força. Se apegue na força do nosso Senhor. Pode vir o que for, pode vir qualquer peste, pode vir aflição, morte, desemprego. Mas ainda que eu passe por tudo, não está dizendo, olha, você não vai passar. Mas ainda que me exultarei no Senhor. É fácil? Não. Mas o que podemos fazer? Senhor, eu me derramo na Tua presença. Tenha misericórdia de mim. Me ajude a confiar no Senhor. Igreja, confie no Senhor. Mas, Senhor, o que será da nossa igreja daqui em diante? Senhor, e as finanças daqui em diante? Quem é o teu Deus? Quem é o Deus da igreja? Senhor, e se ficar fechado mais tempo, o que será dos nossos irmãos? Quem é o Deus dos seus irmãos? Senhor, mas que, ainda que, não é mais que. Deus te abençoe e te guarde. Que a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, nos ajude a confiar naquilo que tu és. Que o Senhor está no controle sobre tudo, sobre todos, sobre a natureza, sobre governo, sobre nações, sobre perseguições. Ainda que nós o louvaremos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.